Abril é azul, mas a conscientização deve se estender por todo o ano. Nesse mês, dedicado ao autismo, acompanhamos movimentos de inclusão, mas é preciso ouvir e entender quem vive essa realidade de perto para respeitar de verdade. Acompanhe na reportagem. O caminho até o diagnóstico do autismo costuma ser longo e cheio de dúvidas, especialmente nos primeiros anos de vida. No caso do Miguel, não foi diferente. O nosso diagnóstico ele foi um processo um pouquinho mais demorado do que normalmente é. Como a gente estava em período de pandemia, a gente demorou em torno de 6 meses de receber realmente o laudo diagnóstico dele. Então, todo esse processo foi difícil, né? Foram 6 meses ali de angústia, né? Que a gente não sabia se ele era autista, se ele não era, se a gente tratava ele como um autista ou não, se a gente tinha postura em relação a ele como um autista, né? Então, isso gerava muita dúvida e a gente não sabia se a gente estava fazendo certo ou se a gente não estava. Então, no dia propriamente dito que a gente recebeu o laudo dele, foi um alívio, né? Porque daí tinha aquela sensação de agora eu sei o que fazer, né? Mas esse processo entre as avaliações e até o dia que a gente recebeu o diagnóstico, ele foi bem angustiante, porque a gente realmente não sabia o que fazer por ele, como fazer, como conduzir, como orientar, por essa dúvida, se a gente tratava ele como um autista pelas suas necessidades ou não, né? Então, essa parte foi o processo difícil do diagnóstico, né? Esse tempo de espera. Vamos conhecer um pouco da história do Miguel, uma criança autista, alegre e carismática, com um hiperfoco em Hot Wheels. Ele encontrou nos carrinhos uma ponte para o desenvolvimento da fala, decorando o nome de cada modelo, dando seus primeiros passos na comunicação. Para mim, essa campanha, esse período, né? Na verdade, eu sempre falo sobre o autismo, eu sempre procuro levar informação. Mas é extremamente importante porque muitas pessoas passam a saber sobre esse assunto, né? Muitas pessoas passam a conhecer, as pessoas passam a entender um pouquinho mais e, consequentemente, podem ajudar, né? Então, a importância é levar a informação, levar o conhecimento, levar para as pessoas, para que todo mundo saiba. Hoje em dia, todo mundo sabe que existe o autismo, praticamente todo mundo tem um conhecido, né? Mas nem sempre as pessoas sabem como ajudar, né? Então, o Abril, de forma geral, né? Mas como eu te disse, eu procuro fazer isso sempre, né? É levar informação e conhecimento para as pessoas, porque quanto mais as pessoas souberem, mais elas vão poder ajudar. Eu digo para outras mães, porque eu ajudo outras mães. Querendo ou não, eu já tive alguns contatos e auxiliei algumas mães nesse processo diagnóstico, estou ajudando uma agora, né? E eu digo para elas, tem uma luzinha no fundo do túnel. Mira nessa luzinha e vai, porque tudo isso vai passar e lá no fim tu vai ver que tu foi feita para ele e ele foi feito para ti, né? E que tem uma recompensa muito grande, existe um propósito muito significativo. Então, por mais que seja difícil, por mais que seja turbulento, mira na luz no fundo do túnel e vai que vai dar tudo certo. E, para mim, a mensagem, assim, ou o que o Miguel me traz, assim, é que o Miguel me fez uma pessoa nova, né? Ele, para mim, foi muito significativo. Como eu disse, foi muito difícil esse processo diagnóstico, porque apesar de eu ter formações na área, né, antes eu era professora, eu tinha cursos na área de educação especial, eu sabia sobre o autismo, eu já não era mais prof, eu passei a ser uma mãe de um autista, né? Então, por mais que esse processo foi difícil, o Miguel trouxe para mim uma vida nova, né? Um ver novo no mundo, um entender diferente, um perceber a vida assim na essência dela, no amor mesmo, no aproveitar os momentos e no valorizar as pequenas coisas, porque às vezes a gente leva em consideração só as grandes conquistas, mas para nós, mães de autistas ou mães especiais, mães atípicas, as pequenas conquistas têm um tamanho tão significativo que é a essência da vida, é o valorizar as pequenas coisas, o valorizar o ser, né? Então, é isso que ele me traz, assim, uma vida nova, uma visão nova do mundo, uma visão mais do que é o amor e do que é a essência da vida realmente.